significa legado e como esse conceito se traduz no dia a dia da empresa. Para mim, conseguir ter muito claro na minha memória todas as etapas que eu contei aqui para vocês, né? Dos meus pais, das dificuldades. Não temos saudades das dificuldades, mas é importante que ela esteja muito fixa, assim, né? Eu acho, na memória, porque de lá você vai tirando várias lições de como que foram superadas, o porquê que você também não pode deixar baixar a guarda quando o negócio já tá mais tranquilo, então você tem que estar sempre atento. Aquele lugar é tentar pensar, nossa, se eles estivessem aqui, o que eles estavam fazendo, para que lado eles estavam olhando, e quando eles chegam a gente fica naquela esperança, ai, tomara que eles entrem e venha o nosso, parabéns, né? Então, essa para mim é a ideia de legado, de conseguir honrar o que eles fizeram lá atrás, entendeu? Muito legal. Falou, acho que é isso mesmo, o legado é o que fica, né? É o que fica. O que fica. Porque a base eu acho que eles já construíram, né? O avô, igual, eu acho que casou muito mesmo aqui nos dois. A história, né? A história. E é isso, é o que fica, porque o que eles fizeram ali, que a gente vai ter esse olhar que o Oscar falou, de ver, peraí, não é bem por esse lado aqui não. Vamos voltar para esse lado aqui. Porque a base, o alicerce, ela tem que ficar, né? Essa parte do legado, ele é muito forte. Lá na nossa empresa, a gente até colocou um quadro das 3 gerações e a gente escreveu embaixo assim, nosso legado. Trabalhar com qualidade e honestidade, né? Oi, pessoal! Hoje o Café Mercado e Negócios recebe 2 empresários que dão continuidade a uma história construída em família e que conseguiram imprimir um novo ritmo de crescimento e inovação. Vamos falar sobre legado, sucessão e o desafio de equilibrar tradição e futuro. Bem-vindos ao 6º episódio do Café Mercado e Negócios e hoje vamos receber 2 convidados nota 1000, de 2 empresas super relevantes na nossa região aqui em São José, para quem nos acompanha que é de São José. Vamos recebê-los então, sejam bem-vindos, Bruno e Oscar. Obrigado por aceitar o convite. O Bruno da RJ Vale, o Oscar Grupo Village, e aí o Oscar vai falar um pouquinho quais as empresas aí fazem parte, né, do grupo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado, gente, que agradece o convite aí. Valeu. Agradeço também aí, lisonjeado com o convite. Vamos lá, vamos começar então aqui. Vou fazer aqui, Bruno, a primeira pergunta aqui para você. Conta um pouquinho para gente da história da RJ Vale. Conta o que vocês fazem, quais são os braços da empresa, quem fundou a empresa. Conta para gente um pouquinho aí dessa história. Tá bom. Vamos lá, pessoal. A RJ Vale, ela nasceu com o meu avô, José Augusto. Um fato curioso é começar pelo nome. O pessoal às vezes pergunta, RJ é uma empresa do Rio de Janeiro? Embora a gente trabalhe no Rio de Janeiro, não. É uma empresa joseense, né? RJ são as iniciais dos fundadores. R de Renato, que é meu pai, e J de José, que é o meu avô, né? José Augusto. E então ela nasceu em 95 e meu avô, ele veio de Minas, meu avô mineiro, nasceu em Olímpio, Noronha. Ele perdeu a mãe muito novo, são 6 irmãos, e ele viu essa necessidade de correr atrás, né? Se quer alguma coisa futuro para a família. Então ele, numa dessas passagens de Minas, ele viu o pessoal do trecho, os trecheiros. E ele foi até lá e pediu uma oportunidade de emprego. E aí na época só tinha de ajudante de cozinha. Então meu avô começou na empresa, no trecho, como ajudante de cozinha. E aí ele foi crescendo dentro dessa empresa, e aí passou para caminhão, o motorista de caminhão comboio, que é conhecido como Melosa. Depois foi para parte de máquinas e no final chegou como encarregado. Em 82, ele veio visitar uma irmã em São José dos Campos e ele se apaixonou por São José dos Campos, né? Olha. Não então, tem como assim, não se apaixonar por São José dos ele viu um Campos, né, gente? potencial, ele viu um potencial na cidade. Falou assim, é uma cidade que tem potencial, né? E numa dessas paradas dos trechos, ele conheceu a minha avó em Minas, enfim, formou a família, cada filho praticamente nasceu numa cidade de Minas, e ele viu essa oportunidade de vir para São José até para dar estudo para as crianças. Então, em 82, ele pediu conta da empresa, que ele estava lá, e veio com a família para São José. E aí, quando ele veio para o bairro do Morumbi. E ali não tinha nada, era terra, não tinha energia, não tinha água, não tinha... Ele viu o potencial. O que ele fez? Ele montou um depósito de construção. Aí ele começou a mexer com essa parte de construção, junto com o irmão dele. E aí...
E o potencial muito porque ele viu que São José estava crescendo, que as indústrias estavam vindo para cá, era isso? Exatamente. E ele viu justamente potencial também no bairro, porque é um bairro que estava em formação, estava começando, praticamente do zero. Então ele falou, opa, peraí, aqui vai precisar de material de construção, o pessoal vai construir casa. Então aí ele começou, aí é laje, aí montou uma fábrica de bloco, aí começou a desenvolver nessa parte da construção. Só que aí em 95, praticamente ali, ele começou a voltar mais para o segmento que era dele, da parte do trecho, que era de terraplanagem. Então a gente fala que a empresa de papel, documento, contrato social tem 30 anos. Esse ano fez 30 anos, por conta que aí ele onde focou em terraplanagem mesmo. E daí continuou. Aí depois meu avô faleceu em 2007, aí meu pai assumiu, aí em 2013 eu e meu irmão viemos para agregar na empresa. Então Muito tem bom. praticamente a terceira geração aí, tá há 12 anos na empresa. 12 anos na Olha, empresa. E que você, maravilha. Oscar, conta um pouquinho pra gente do Grupo Village. E aí, a empresa que talvez as Seja pessoas... mais É a mais conhecida. conhecida, as pessoas mais conheçam aqui, né, na nossa região, é a Fazenda da Comadre. Conta pra gente um pouquinho dessa história, de como começou. Tá certo. Bom, primeiro, parabenizar aí pela história do grupo. Que legal, cara. Que história Valeu, bonita mesmo. Obrigado. Eu fico encantado com essas coisas. Acho que tem até um pouco de semelhança, né? Então, quando você falou, meu avô veio de Minas, eu falei, puta, eu tava pensando o que eu ia falar. Eu falei, bom, meu avô veio de Minas também, né? Então, São tudo José é uma começou- cidade que recebeu muitos Muito mineiros, Nossa, né? demais, né? Tanto que o pessoal fala muito de Santana ali, né? Fala Santana, que é verdade. A gente agregou É aquela um bairro parte de mineiro ali. Bairro Minas, né? Mineiro. Mas meu avô veio de Minas, de Alfenas. Meu bisavô já tinha Cidade vindo boa. antes e tinha identificado aqui também na região, São José, Paraibuna, Vale, uma região que poderia ser promissora para pecuária de leite. E começou a desenvolver isso, foi criador da Cooperativa de Laticínios, que a gente conhece aqui hoje, A Cooper. a Cooper. Tá. Lá atrás, então começou essa história com a pecuária e os filhos do meu avô, entre eles minha mãe, meu tio e tal, seguiram a vocação, né? E continuaram com a fazenda. Ainda em vida, o meu avô fez questão de separar algumas partes da fazenda para cada um dos filhos, né? E meu pai conheceu minha mãe na cidade de Paraibuna. Meu pai é de Lagoinha e foi trabalhar em Paraibuna, conheceu ela lá. Se casaram, enfrentaram muitos desafios, assim. Meu pai sempre muito trabalhador também. Meu avô era muito rígido também na época. Falou, não, vai fazer a vida, vai ter que trabalhar. Meu pai trabalhou na Xerox, vendeu curso de inglês de porta em porta, fez, enfim, de tudo. Até que ele começou a carreira na parte bancária, né? Onde foi gerente do Itaú, Banco mesmo? Safra. E Seu aí pai nessa chegou a trabalhar em banco também? E aí ele foi tendo essa formação financeira, foi desenvolvendo. E aí no Banco Safra ele foi transferido de uma cidade chamada Montes Claros, que é no norte de Minas Gerais lá. E foi lá que eu nasci. Aí também mais um mineiro. Aí nasci lá. Depois disso eles voltaram para São José. E aí começou várias coisas. Meu pai montou uma cerealista, né? Comprava feijão, arroz e tal em larga escala, empacotava menor e vendia. Depois disso, teve um tempo com loja de carro, daí foi finalmente para como se fosse uma factory hoje em dia, né? Mas teve uma crise muito grande, quando foi na parte do Plano Real, mais ou menos, aquela época. E a fazenda também já estava numa situação muito complicada, porque tirar leite até hoje é realmente uma atividade muito complicada, margem muito pequena, a oscilação, tal. Se você pegar hoje uma garrafinha d'água de 500 ml, custa mais caro, né? Se for fazer o proporcional do que um litro de leite. Que um leite, Se olha só. pegar o leite, você tem a vaca, você tem o funcionário, ela fica doente, você tem o bezerro. Vacina. a Tem um vacina, custo a muito água, maior, o custo e tal. Alimentação, área. Então, assim, tava muito complicado. E meu tio, que trabalhava junto com meus pais, né? Era sócio dos meus pais. Desde quando meu pai conheceu minha mãe, eles já tiveram uma afinidade muito grande e tal. E seguiram juntos. é o né? seu tio, irmão da sua mãe. Meu tio é irmão da minha mãe. Tá, E esse eram tio. como melhores amigos, assim. Meu pai e meu tio e a minha mãe sempre teve junto também. E aí, meu tio, na fazenda, a gente procurava tentar diversificar um pouquinho, porque, como eu falei, a atividade do leite estava muito difícil, então plantava um pouco de outra coisa e tal. Uma delas era cana de açúcar, que a gente fazia cachaça de ameia com um senhor lá em Paraibuna, o senhor Antônio Fernandes, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. E apesar da atividade de levar a cana ser muito chata,
exigir muito, né? Jussar e tudo mais, o peso não rendia para carregar. A gente fazia questão de ir, porque sabia que chegando lá naquela casa simplesinha, onde esse senhor fazia cachaça, ele ia pedir para você pegar um franguinho, ou ia chamar a comadre dele, a esposa dele, e pedir para cozinhar uma costelinha de porco no fogão a lenha. E lógico, a gente também tomava uma cachaçinha lá, alguma coisa assim. E ficava aquela reunião gostosa. Ficava aquela reunião gostosa. E aí, como os negócios não estavam prosperando, né? Meu tio teve uma ideia, falou, e se a gente montasse um restaurante que vendesse a comida típica daqui na beira da estrada, né? A gente já tem área na beira da estrada e tal. Meu pai começou a pensar também na ideia. Na época, a gente praticamente não tinha capital, assim, foi na raça. Meu tio chamava amigos dele de Paraibuna pra ir passar, a gente fala passar a rede, né? Tem um lago lá, a gente nunca foi de pescar, mas o pessoal de lá gosta de passar a rede no lago pra pegar peixe, fazer uma janta, alguma coisa. Aí o pessoal ia. Aí quando chegava todo mundo lá, só que antes, vamos dar uma mão aqui só pra gente descarregar esses eucaliptos. O restaurante inteiro feito de eucalipto, né? Daí eles tinham que ajudar a descarregar, colocar os eucaliptos lá e tal. Enfim, foi fazer no restaurante no último suspiro, assim, que não tinha mais nada. Eu lembro eu e minha irmã pequena, com a minha mãe e meu pai em casa, a gente procurando ações da extinta Telesp, que eram... Lembro Era de disso. papel. Recebia Que- os papéis, porque era Que foi a última escriturário, lembrança né? que meu pai... Recebia as Isso. notas. Foi a que última tinha. lembrança que meu pai tinha. Falou, uma vez eu comprei ações da Telesp. Telesp, né? vamos vender. Vamos ter que procurar atrás isso aí. desses Vamos, papéis. cara, que é daí e tal. E foi disso aí que eu lembro que foi o final. O Foi os final. equipamentos. E conseguimos, graças a Deus, montar a Fazenda da Nossa. Comadre. Depois da Fazenda da Comadre, meu pai continuou empreendendo. De lá que veio as primeiras parcelamentos de solo, né? Então a gente fez o Village Paraibuna, que deu origem à Village. Depois o Quinta dos Lagos, depois o Costa Nova. E aí que são seguiu. condomínios. tudo São loteamentos, loteamentos né, de de carro. acesso controlado. 2 na rodovia dos Tamoios, o outro já está lá em Caraguá. E agora pretendemos continuar aí, Entregando um novo empreendimento. entregando que mais um incrível. empreendimento. Agora, esse é uma incorporação, né, um prédio de apartamentos, também lá em Caraguá, chamado Calabazas, frente para o mar. Mar à Vista também, daí na Massaguaçu. Enfim, aí a gente foi diversificando e tentando ter foco aí em cada atividade para poder prosperar, né, e não fazer feio para as gerações anteriores. Muito Parabéns. legal. Parabéns mesmo. Parabéns pela meninos. história de vocês. Parabéns. E é muito legal, porque assim, até contextualizando um pouquinho, a ideia, né, de chamar vocês aqui, o Café Mercado e Negócio fala muito do mercado financeiro, né? Porque nós somos do mercado financeiro há mais de 20 anos, né? Mas eu falei para Van, né? Negócios faz parte ali do nosso dia a dia, né? E a gente, conversando com os nossos clientes, enfim, com os parceiros, durante todos esses anos, a gente percebe o quão é difícil chegar onde vocês chegaram, né? Uma empresa há mais de 30 anos, né? As duas empresas, né? E aí se complementam muito, assim. Quão é difícil empreender, o quão é bonito de ver vocês sucedendo a história, né? De quem começou lá atrás. A grande maioria das empresas, muitas vezes, não tem sucessão, né, Van? Não tem esse legado. Esse legado, a gente percebe, né, conversando, e são tantas histórias, assim, de desafios, a gente, né, conversa com os clientes que a gente atende, os empresários da região, e são histórias, assim, de desafio, de superação, iguais a de vocês aqui, o empresário ter que se renovar, assim, ele tem que se reinventar, porque Isso. por diversas vezes vem a dificuldade, que nem você comentou, a crise do real, né, lá. Então você vê que o empresário sempre na luta, tendo que se reinventar. E sempre tem, né, um pai, o que começa ali, né? O negócio faz crescer, consegue, supera os desafios. E às vezes ele não tem uma sucessão. Às vezes vem a próxima geração, os filhos. Às vezes não se interessa pelo negócio dos pais ou querem seguir outros caminhos. E aí a gente quis trazer esse assunto aqui para a mesa, porque é muito legal quando a gente vê que consegue ter o legado que passa de gerações, que a geração abraça e vai crescendo o negócio, vai trazendo novas ideias, vai prosperando o negócio da família, E né? o bacana é que o legado, né, não é o patrimônio, né, gente? Assim, não o é o patrimônio é a negócio, consequência, né?
Então, como vocês contaram, né? De ver, de vivenciar aquilo, de aprender. E aí vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso. E vocês acham que assim, como que foi pra vocês crescer vendo, né, de perto o trabalho da família, o nascimento da empresa? Isso trouxe pra vocês assim aquela ali que surgiu a vontade, é analisando isso ou foi natural? Como é que foi pra vocês essa Quer questão? começar? Pai? Fique à Bom, vontade. quando eu nasci, já existia praticamente a empresa, né? Já tinha toda a estrutura ali. E vendo, assim, a empresa do que era, né? E o que está hoje, é Que ela se completamente tornou. orgulho, né? Em fazer parte. Falo que eu sou muito privilegiado por ter tido a minha família, a base, né? Meus avós, meus pais. E por onde a gente chegou. E eu falo, pessoal, brinco, né? Que a gente só está começando. E de fato só estamos começando mesmo. Tem um futuro muito bonito pela frente aí, né? Você pegar com Deus, fazer um trabalho bacana, certinho, sendo honesto, né? Tendo. Isso aí não tem como dar errado. Aí a Vanessa comentou se assim era o nosso desejo de continuar ali, né? Se foi natural. Foi se natural. foi- Não, assim, pra gente, criança, ver aqueles equipamentos monstros ali, porque uma coisa é você brincar de carrinho aqui, né? Outra coisa é ver um negócio real. E a gente brinca no sentido que a nossa brincadeira de fato era verdadeira, né? A gente entrava no caminhão, entrava nas máquinas, entrava nos carros. Então, assim, o meu irmão, principalmente, ele sempre foi muito fuçado. Então, desde pequeno, ele tá no sangue, sabe? Ele sempre Subia gostou. nas máquinas, sempre, né, Bruno? Sempre. Ele era terrível mesmo, sabe? Assim, sempre, às vezes, o que acontecia? Meu pai, um período, ele transportava areia e pedra. E quando não tinha alguém lá para mexer nas máquinas, aí os colaboradores lá tinham que pegar na pá. Tinha que pegar, imagina, você pegar o ajudante, pegar a pá para encher um caminhão. Era doído. Com certeza. Então o que acontecia? O mineiro, inclusive, o nome dele, ele ia lá em casa, porque a gente morava perto da empresa, aí ele batia lá. Aí quando ele gritava assim, Gabriel, aí o Gabriel já sabia que era para carregar o caminhão. O Gabriel devia ter o quê? Uns 6 anos, 6, Gabriel, 7 seu anos. irmão. É, meu irmão. Então, Ele é assim, mais velho ou mais novo mais que novo. você? Mais Mais novo. 4 anos mais novo. E aí o Gabriel era a alegria dele, porque quando o mineiro chamava em casa era para carregar o caminhão. Então, assim, você imagina, com 6, 7 anos. Adorava. E ele fazia, subia, fazia. Então, assim, a nossa vida foi ali. Eu, assim, tinha experiência, sempre gostei, mas a gente sabe também dos desafios que é, né, a parte de uma empresa familiar. E não é fácil, né? Ainda mais quando envolve mais pessoas. Então, como começou com meu avô, e tinha ali os tios, enfim, meu pai, que meu pai é ele mais 3 irmãos. Eu falei assim, eu acho que não é pra mim. Chegou um momento que eu pensei, sabe? Quando eu já tava ali no ensino médio. Certo. E eu fui fazer o ensino médio junto com o técnico mecatrônica. Então, quando eu terminei de estudar o técnico, eu passei num concurso de petróleo e gás e fui trabalhar em Macaé. Eu trabalhei, fiz o curso na Petrobras de petróleo e gás do pós-técnico. Depois fui para uma empresa chamada Halliburton, é uma empresa americana. E praticamente 4 anos da minha vida foi ali, no segmento onshore e offshore. Então, a mim foi uma bagagem. Eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida profissional. Porque foi onde eu tive a maturidade de crescer, de ver como que eram os processos, de ver como que funciona uma gestão. Então, assim, foi uma escola para mim ali. E um dia, do nada, assim, bateu uma coisa na minha cabeça, né? Deus. Aí fala assim, a fala foi exatamente essa. Se você não cuidar do que é seu, quem vai cuidar? Foi exatamente isso. Essa frase, cara, veio num dia, acordei, veio essa frase na minha sua cabeça. mente. Se você não cuidar do que é seu, quem vai cuidar? E aí, eu peguei e liguei pro meu pai. Falei, pai, eu tô voltando. Aí ele pegou... E assim, meu pai e minha mãe nunca se impôs a nada, sabe? Falei assim, você faz o que você achar que vai ser bom pra sua vida. Se você quiser continuar aqui com a gente, você vai ser bem-vindo. Agora, se você achar que não, também Também é a pode sua seguir vida, o é seu sua vida. caminho. É seu Exatamente. E assim, meu pai falou, se você tem certeza que é isso que você quer, você vai ser bem-vindo. Então aí foi no dia 3 de fevereiro de 2013, eu pedi meu desligamento da empresa. Aí nesse mesmo dia eu já vim embora. Aí eu vim para São José, voltei para São José. Mas assim, a história da empresa é muito linda, é muito rica, né? E eu comento com o pessoal, às vezes a gente olhar pro retrovisor é maravilhoso, mas a gente não pode ficar preso ao passado. A gente também tem que olhar que tem um caminho lindo pela frente. Então assim, sou muito grato a tudo que aconteceu
E tenho certeza que a gente está num caminho correto aí, no caminho que Deus vai nos proporcionar muita coisa ainda. Bacana. Ah, E você, legal. Oscar, como é que foi essa escolha de Essa assumir? entrada nos negócios da família. Bom, o meu foi meio compulsório, né, pra entrar, porque era assim, como eu falei, na época era último suspiro mesmo, era o que tinha. Então, a Kelly até já sabe, uma vez ou outra eu contei pra ela. Então era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, na época ainda tava mais lá junto com a gente, meu tio e meia dúzia de funcionário. Então, assim, como tava bem no comecinho, a gente não tinha nem condições de ter um segurança que ficasse lá à noite, quando tivesse fechado, por exemplo. Então, a gente dormia dentro do restaurante. De fato, assim, minha mãe, meu pai e eu puxava um colchãozinho lá perto da lareira, dormia lá dentro. No outro dia, 5h30 da manhã, levantava, guardava as coisas, ia pegar os funcionários, voltava. Então, desde o começo já teve essa divisão. Você vai ficar no caixa, ou você vai ajudar a atender mesa e tal. Então, essa parte foi meio compulsório. Tipo, com 15 para 16 anos, nem sei se pode falar, mas acho que pode. Agora já passou, né? Sim. Tem problema não. Por exemplo, tinha dias que a gente tinha que fechar o restaurante, né? E sexta-feira normalmente fechava mais tarde, 1h30, 2h da manhã, até levar os funcionários. No outro dia tinha que abrir o restaurante, 5h30 da manhã. E eu tava numa fase 15, 16 anos, eu queria sair, né? Em Paraibuna, queria também poder aproveitar um pouco. Aí eu fechava o restaurante, a gente tinha uma van. Eu levava os funcionários dirigindo de van com 16 anos lá pra cidade, pra poder ficar um pouco na cidade e voltar pra deixar a van lá pra no outro dia minha mãe ou meu pai ir cedo pra buscar os funcionários. Então esse começo, tipo, foi que foi, né? Você nem pensava direito. Eu estudava em São José, então eu e a minha irmã, eu com 14, 15 anos, minha irmã com 16, 17, a gente já tinha que morar sozinho aqui, porque meus pais ficavam lá em Paraibuna. E sexta-feira terminava a escola, pegava o ônibus, ia pra lá e ia ajudar. Mas foi muito bom, né? Hoje, olhando lá pra trás, lógico que tiveram vários momentos, com 14, 15, 16 anos, que meus amigos, tinha aqueles que tinha casa em Ubatuba, que ia passar Réveillon lá, e aí, pai, posso ir? Não, tem que trabalhar. Agora que é a hora, vai ter que ajudar e tal. Mas isso depois foi formando, né? A experiência mesmo profissional, muita coisa que a gente foi aprendendo de atendimento ao público, de próprias finanças, né, e tal. Pensando em história, alguém aqui sabe o que é carteira comercial paulista? Cara, é um livro amarelo desse tamanho, assim, que tem desde 98 até hoje tem esse livro lá. Todo ano compra o livro. É um livro onde tem as receitas e as despesas do dia. Lógico, hoje tá tudo informatizado lá e tal. Mas até hoje tem esses livros que vêm desde o primeiro ano de funcionamento, onde tem todos os dados, onde tem um monte de coisa super interessante. Quantas refeições vendeu, quantos... Era o controle financeiro. Era o controle financeiro e tal. Então, quando eu fui para São Paulo para fazer faculdade, eu fiz administração no Mackenzie, você também como formado. Sabe que aqueles primeiros anos lá é terrível você conseguir estágio, né? Ninguém quer dar estágio porque não sabia nada. E quando eu comecei a conseguir participar de processo seletivo, eu tinha na entrevista assim, um conhecimento na prática, não era nem técnico, a faculdade ainda estava naquele sociologia, né? Aquela parte. Mas na prática eu conseguia saber e contava, e não era mentira, não, porque eu já trabalho desde os 13 anos, faço fechamento de caixa, assim, assado, tal. Olha. Então aquilo já me deu um gás ali para sair um pouco na frente. Uma oportunidade maior, né? E até que de uma em uma eu acabei entrando na Caixa Econômica Federal. E aí era uma instituição assim que eu falava, não é possível, cara, esse negócio tem que andar mais rápido. Eu não me conformava com aquele negócio. Esse sistema, essa coisa travada. Eu tinha um chefe, tomara que ele não esteja assistindo, chamava Ivan. Cara, e ele era concursado, ele contava os dias de trás pra frente pra saber quantos dias faltava pra ele aposentar e tal. E eu naquele pique, né, eu olhava, ainda era arquivo físico, tinha armário assim com as fichinhas, né, e nossa parte era de execução. De casa própria, então você tinha um roteiro lá, primeiro aviso, segundo aviso, aí terceiro aviso você anexava tudo e mandava para execução. Eram 5 armários assim, tinha processo lá que já tinha 20, 25 avisos e o negócio não ia, porque o cara falava, isso aqui não vai aguentar, o cara vai pagar um. Aí um dia tinha eu e uma outra estagiária lá, chamava Cecília. Ele foi embora, eu falei, vamos ficar hoje até 10 horas da noite, mas vamos zerar esse armário aqui. No outro dia, cara, na mesa dele, não cabia, assim, que a gente
Ele, o que é isso que vocês fizeram? Eu falei, a gente zerou todos os processos aqui, pegou um por um, viu os que já estavam vencidos e tal, e colocou tudo. O cara quis morrer, né, com a gente. E aí a minha gestora, né, do banco lá, chamou eu pra conversar, falou, olha, eu tô entendendo aqui que você tá com gás e tal, mas aqui é um pouco diferente. Na época eu não entendia, mas ela era muito, muito sacudida, assim. Daí ela falou, vou fazer uma indicação pra você, pra um amigo no Unibanco, pra você passar no extinto Unibanco, né, passar por um processo seletivo lá. Aí eu fui lá, passei no processo, e falei, Aí era um aqui eu pouquinho me mais encontrei. acelerado. Daí já tinha época que eu falava, nossa, agora até dou uma saudadezinha. Mentira, mas é porque era... Ai, saudade Aí daquele era tempo que era bem mais cobrado, tranquilo. é. E aí eu caí numa área lá que chamava estruturação de projetos, Project Finance, e putz, daí eu me deslumbrei, assim, porque era fazer... Agora eu tô entendendo, Oscar. Agora eu tô entendendo porque é fascinado pelas finanças. E aquilo me encantou, porque eu trabalhava com todos os setores ao mesmo tempo, então assim, você tinha parte de prospecção de petróleo, sucrocoleira na época tava em voga, estrada, rodovia, então toda a parte principalmente de infraestrutura, e o que a gente tinha que fazer? Tinha que montar um projeto do começo ao fim no computador, numa planilha, né, em Excel, simulando quais iam ser os custos durante a obra, quais que iam ser os custos pré-operacionais, mas isso super descrito certinho. Que legal. Quando que essa empresa ia começar a faturar, qual que ia ser o faturamento. E aquilo tinha que ser tão bem feito, assim, olhado com tanto critério, que a garantia do banco para emprestar aquele recurso era o resultado financeiro futuro que aquela operação ia dar. Então você tinha que olhar, putz, pra mim foi sensacional aquilo lá, mas eu odiava morar em São Paulo, nunca gostei. E aqui em São José não tinha, naquela época, trabalho remoto, nem pensar, né? Tal. Mas aí eu identifiquei uma oportunidade, porque meu pai estava fazendo loteamento, e nessa área, naquela época, ainda não usava fazer esse tipo de estrutura. Então, qual que vai ser todo o gasto que eu vou ter com infra? Você sabe bem disso, né? Orçamento de obra, cronograma, tá sendo cumprido, não tá, isso vai dar sobrecusto, não vai. E conseguir simular até o VGV que aquele empreendimento ia dar em 3 situações. Uma situação ótima, uma normal e uma ruim. Pô, que legal. E com aquilo eu conseguia mostrar muito mais valor, oferecer um embasamento para quem estava interessado, então, porque você começa a vender um loteamento, você sabe disso, você está começando terraplanagem. E o cara tem um receio ali, né? Pô, será que isso vai terminar? Será que vai dar certo? Não tá tangível ainda para ele, né? E é isso. Quando você faz esse estudo, você torna tangível. Será que vai valorizar para quem tá o sonho querendo começa investir? a ficar, nossa, mas é tudo isso. Então, o preço de venda, nossa, daqui 5, daqui 10 anos, então deve ser esse. E aí foi onde eu voltei para cá. Voltou pra família, e aí, atuando atualmente, né? Tô tanto no restaurante, quanto na parte da fazenda, da pecuária, quanto na parte da construção civil. E legal, porque essa experiência, né, não, e olha foi que legal. implantada, porque talvez se você não tivesse saído, estudado e entrado de repente no banco, não, e os dois, muito bom, e os muito dois, legal. né, vocês saíram, tiveram uma experiência fora, que hoje vocês usam totalmente na empresa, trouxe conhecimento para prosperar os negócios. Sim, certeza. Gente, muito legal. E o que significa legado para vocês? Essa palavra, né? Essa pergunta é bem legal, é bem forte. O que significa legado? E como esse conceito se traduz no dia a dia da empresa? Vai, Oscar, você primeiro agora. Vamos lá. Bom, significado de legado, para mim, é conseguir ter muito claro na minha memória todas as etapas que eu contei aqui para vocês, né? Dos meus pais, das dificuldades. Não temos saudades das dificuldades, mas é importante que ela esteja muito fixa, assim, né? Eu acho, na memória, porque de lá você vai tirando várias lições de como que foram superadas, o porquê que você também não pode deixar baixar a guarda quando o negócio já está mais tranquilo, então você tem que estar sempre atento. E os funcionários, né? A gente tem funcionário lá de 25, de 30 anos, como você estava falando, e eles mesmos sempre relembram a gente. Porque quando sua mãe estava aqui, ou quando seu pai estava aqui, não sei o que, era assim, assim, assado. Então, eles não deixam a gente esquecer. E ainda assim, meu pai e minha mãe, eu costumo falar que eles são os clientes mais chatos que tem lá do restaurante, ou da parte de loteamento e tal. Porque eles entram... Aquilo lá é coração, é mais um filho que tem, né? E eles sabem o carinho que eles tiveram, o tempo que eles dedicaram, tudo isso, para que
tivesse daquele jeito, e eles não vão aceitar de jeito nenhum que a régua baixe. Então, o nosso trabalho todos os dias, eu com a minha prima lá também, que sabe toda a história, que tá, o marido dela, que também tá ajudando, é de entrar naquele lugar e tentar pensar, nossa, se eles estivessem aqui, o que eles estavam fazendo, para que lado eles estavam olhando, e quando eles chegam, a gente fica naquela esperança, ai, tomara que eles entrem e venha o nosso, parabéns, né? Então, essa para mim é a ideia de legado, de conseguir honrar o que eles fizeram lá atrás, entendeu? Muito legal. Acho que é isso. E para você, Mas tá Bruno? certo. O Oscar falou, acho que é isso mesmo. O legado é o que fica, né? É o que fica. O que fica? Porque a base eu acho que eles já construíram, né? O avô, igual, eu acho que casou muito mesmo aqui nos dois. A história, né? A história. A história. E é isso, é o que fica, porque o que eles fizeram ali, que a gente vai ter esse olhar clínico que o Oscar falou, de ver, peraí, não é bem por esse lado aqui, não. Vamos voltar para esse lado aqui. Porque a base, o alicerce, ela tem que ficar, né? Essa parte do legado, ele é muito forte. Lá na nossa empresa, a gente até colocou um quadro das 3 gerações e a gente escreveu embaixo assim, o nosso legado. Trabalhar com qualidade e honestidade, né? Essas são 2 palavras que praticamente a gente usou, que realmente é o que vai edificar a nossa empresa, que é a parte da honestidade, porque meu avô falava muito isso, né? Seja honesto, porque o sucesso vem. Se for honesto, o sucesso vem. E faça o certo mesmo que ninguém esteja vendo. Faça o certo mesmo que ninguém esteja vendo, porque isso aí fica. E qualidade, porque é uma marca nossa, né? Quem conhece a RJ Vale, que é do segmento de terraplanagem, infraestrutura, pavimentação, vai perceber isso na nossa marca, que a qualidade é o nosso forte mesmo, em tudo relacionado ao que o Oscar falou, até a parte dos colaboradores. Ter esse olhar, poxa, peraí, não é só um número, né? São pessoas. E o que eu passo, ele passa, o que ele passa, eu também passo. Então, assim, são pessoas. Quando a gente tiver maturidade para entender que o que faz o negócio acontecer são pessoas, aí, meu amigo, quem souber trabalhar isso, vai embora. Então, eu acho que é isso daí. O legado é o que fica, né? Porque, assim, e fica mesmo você passando. Porque meu avô passou pro outro lado, eu falo que é do outro lado. Minha mãe passou pro outro lado. Então, assim, e aí os ensinamentos que eles deixaram? Será que a gente está colocando em prática? Será que a gente está construindo ali nosso bloquinho? Uma hora que a gente também passar os que estão ali. Opa, peraí, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. É uma sequência, Isso aí, assim, eu falo que o fruto, ele não cai longe da árvore. E nem deve. E teve uma vez um colega que falou assim, ó, árvore sem raiz, ela também fica de pé, porém ela não se sustenta. Então, assim, ter exatamente isso, essas raízes. São porque o as legado raízes. é isso. O legado é isso. Legal. Então é isso. Muito bom. Perfeito. E assim, muitas vezes também manter o legado, vocês acham que também entra uma questão assim das novas gerações de reinventar? Porque o mercado muda muito, né? Então, diariamente. Tudo que as gerações anteriores fizeram foi de extrema importância, mas as novas, então, vocês têm que, que nem vocês colocaram aqui, vocês têm que honrar, olhar, né? Ver o que tudo foi feito, mas vocês também, numa nova liderança, vocês precisam reinventar. E aí que entra o nosso próximo ponto que eu queria ver com vocês. Como que na empresa de vocês está sendo esse processo de transição de liderança da geração anterior para vocês? Se vocês têm essa dificuldade de reinventar, vocês colocaram aqui que vocês têm esses funcionários que estão aí há 20, 30 anos na empresa, que lembram vocês, né, que o Oscar trouxe. E como é que é esse processo de transição de uma geração para outra, na prática mesmo? Porque embora, tanto na RJ Vale quanto lá na Fazenda, né, no grupo de vocês, o seu pai está super atuante, o seu pai também, né, Bruno, ainda atua na empresa. Né? Vocês ainda têm os pais atuantes juntos, e hoje né? está junto ali na gestão do negócio, né? Assim, a parte administrativa acaba estando mais com vocês. E aí, como que está sendo essa transição, né? Então, posso falar aí? Vai lá, por favor. É um aprendizado mútuo, né? Eu falo que é um aprendizado mútuo. A gente aprende muito com meu pai. Meu pai, assim, é segunda geração, mas bem novo, tem 54 anos, então, assim, tem uma cabeça muito boa.
a gente aprende muito com ele e eu vejo que ele tem essa maturidade também de aprender muito com a gente. Então, a gente sempre que tem alguns desafios, ou seja, enfim, a empresa às vezes precisa decidir alguma coisa que vai ou alavancar ou algum problema relacionado a pessoas, a gente senta e a gente desenvolve com nós três. Eu, o meu pai e meu irmão, que ali somos nós três, né? Eu fico focado mais na parte administrativa da empresa. Tá. O meu pai fica mais focado na parte de frota, que é toda a parte dos equipamentos, como ele já está há tanto tempo na empresa, então assim, é a paixão dele. E o meu irmão fica cuidando da parte de obras. Então, toda a parte de engenharia, projetos, meu irmão cuida. A parte frota é meu pai e a administrativa sou eu. Então, assim, foi um casamento bacana. Tem, assim, opiniões diferentes? Com certeza, isso é muito bom, porque, vamos fazer, não, mas peraí, não pensou nisso. Então, assim, é muito bom quando a gente senta junto, avalia e vê, eu falo, né, com eles lá, sempre tem que ser o melhor para a empresa, não para o Bruno, nem para o Gabriel, nem para o Renato. Tem que ser o melhor para a empresa. Se for bom para a RJ Vale, vamos tocar. Se não for, independente de quem veio a ideia, a gente para por ali. Então é um aprendizado. E é o que eu falei, assim, é respeitar os que passaram, mas ter também esse olhar, assim, da modernização, né, da parte de tecnologia, da parte do meio ambiente, e ficar ligado, porque assim, é o que a Vanessa falou, todo dia tem inovações acontecendo. E se a gente não se atualiza, seja em qualquer assunto, seja a parte de economia, seja, enfim... Parte política que tudo, interfere super, tudo. né, no negócio. Exatamente. E às vezes, assim, uma relação externa que às vezes vai diretamente no seu negócio. Então você tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Mas é isso, de modo geral, assim, é um trabalho em conjunto e é muito bom, porque é conhecimento mútuo. Um vai aprendendo com o outro e desenvolvendo. É bem legal. Bom. Maravilha. Bom, acho que ele colocou muito bem quando ele falou a respeito do alicerce, né? E assim, dentro de uma mesma estrutura de uma fundação que está ali locada, você pode subir diversos tipos diferentes de estruturas. Mas é importante, muito importante, que aquilo esteja muito bem ancorado para seja qual tipo de estrutura você for escolher, que ela esteja muito estável. Então, eu pensando nisso, né, eu estava tentando refletir enquanto ele estava respondendo, eu acho que é isso. Ele falou de valores inegociáveis que ele tem dentro da empresa e que eu acho que realmente são coisas que vão balizando ali, né? Então você tem que ter aquela métrica, aquilo lá funcionando como seu dia a dia, mas você tem que estar muito atualizado e muito atento a mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, que vão encontrar resistência e que acho que tem que encontrar certa resistência mesmo, porque por vários momentos vão te testar. Qual que é a sua resistência? Você tem mesmo certeza, afinco, que é isso que você pensa? Então, vão querer te testar. Não, a gente sempre fez assim. Quem que nunca ouviu? E dá certo, por que vai mudar? Então, você vai ter que sustentar, vai ter que resistir, e aquilo também vai te moldando para falar, não, é isso aí, eu não posso cair diante da primeira dificuldade. Não deu para provar assim, eu vou testar de outro jeito. E se deu errado também, você tem que ter humildade e falar, olha, tentei, fui lá, infelizmente não deu o resultado que eu queria, minha intenção era das melhores, mas não aconteceu. O que eu posso levar de lição disso aí para a próxima, para que isso dê certo? Mas não tenha dúvida, eu acho que é super importante. Lá, por exemplo, dentro da estrutura nossa aqui em empresa, a gente faz reunião mensal com apresentação de resultados, a gente tem diversos indicadores ali que a gente olha, alguns meio maluco criados por nós, mas que faz todo sentido para nós, vocês. Entendeu? Alguns outros que fui apertando, pesquisando ou copiando mesmo de outros, falando, pô, isso aqui faz sentido para mim. Dá para implantar aqui. Dá para implantar, é fácil, vai ter resultado prático, né? Eu vou conseguir ilustrar e tal. Então, assim, a gente sempre está procurando atualizar e colocar mais informações de forma mais rápida para que a tomada de decisão seja assertiva e seja rápida. Até estava assistindo há umas semanas atrás, agora eu não me lembro qual dos dois sócios era o Marcel Teles lá ou o Sicupira, sócio do Lehman, né? E que ele estava em alguma palestra e assim, era para ser um momento inspirador, né? Acho que ele estava fechando lá o ciclo de palestras e tal, vários empresários, cara, nome e tal. E aí ele chegou, olha,
Eu vim aqui, são poucas palavras, mas basicamente o que eu tô aqui para dizer para vocês, se algum de vocês está esperando que o Brasil vá virar uns Estados Unidos nos próximos 5, 10 anos, com taxa de juros tranquila, para vocês alavanquem suas empresas, então, sinto muito, pode esquecer, muda os planos e muda daqui. Faz 30 anos que a gente está no mercado, nunca foi e nunca será. Então, se você quer continuar existindo, ou quer continuar evoluindo aqui, você tem que estar muito atento, tá muito... assim, se tem algo que tem que ser cultural dentro da empresa, é que as mudanças são constantes. Isso. Essa é a única constante. A gente vai estar mudando, a gente vai estar se reciclando aqui. Se precisar, a gente vai voltar atrás e vai dar um passo para trás para tomar fôlego e ir mais para frente. Mas com princípios, né? A gente tem que ter... Isso sempre foi tranquilo, que você tá sempre junto com o seu pai tá no negócio também com Não, você. pelo contrário, tranquilo é a única coisa que não Ah, foi. Foi, não é? Aí, tá vendo? A gente debate, a gente se estrepa lá. Eu admiro ele demais, Claro. tal, mas assim, são Dá um debates choque, às vezes, de acalorados. gerações. de coisa. E é bom, né? Isso é bom, porque a gente também, às vezes, né, quer fazer tudo do nosso jeito e eles estando lá dentro, pô, calma aí, não é assim. Isso. Né? Eu já passei por isso. Tem a vivência, né? Tem a vivência. E do outro lado, pô, a gente tem um pouco mais, assim, de... mais tecnologia, né? Traz algumas coisas novas e aí até emendando já... Aí, Oscar, você já emenda aí na sua Pulei. resposta. Já emendando. Teve alguma mudança já que você fez lá dentro do grupo, né, dentro da empresa, alguma transformação que você trouxe e que fez diferença no desenvolvimento? Você falou, né, você teve lá fora, teve a experiência no banco Sim. e trouxe essa questão de conseguir ter uma previsibilidade, enfim. Fora isso, teve mais alguma mudança nesses últimos anos que você implementou lá, que falou, pô, isso aí deu bom pra empresa, hein? Foi legal. Putz, eu acho assim que do dia a dia mesmo, aí tirando um pouco o economês de fora, né, a parte mais técnica, mas no dia a dia e pensando aí dessa parte especificamente no restaurante. A gente passou e viveu, né, assim como vocês, acho que um dos maiores desafios que teve nesses últimos tempos, que foi a questão da pandemia, basicamente para empresas do setor de eventos, de turismo, né, de gastronomia, eu acho que foi um negócio... Um desafio muito grande. Nossa, algo totalmente inesperado, né? Nunca a gente não tinha... Nossa, nunca nenhuma empresa passado. passou uma por isso. realidade que ninguém imaginava. Não tinha ninguém preparado. Ninguém. Porque assim, mas podemos simular se for uma situação assim, mas ninguém tinha Nunca ideia. ninguém nem Não tem. pensava E de até nisso. onde ia e até quando ia aquela Isso. situação. E dentro do restaurante o negócio era tão incerto que a gente ia dormir com uma realidade, tipo assim, ó, Acordava com- hoje, não, vamos afrouxar, então agora vamos começar a deixar o pessoal sair. Aí a gente tinha que comprar tudo, só que é perecível, né? A gente não Sim. podia estar com um estoque tão grande lá, então... Aí a gente se estocava do dia pra noite, tava tudo caríssimo, porque tava difícil, logística e tudo mais. Passavam 2 dias, falava, ó, não, subiu a estatística aqui, lockdown, trava tudo, fecha de novo. E a gente, meu Deus do céu, como que vamos conseguir se mexer? E lá sempre foi self-service, né? À vontade, vocês conhecem. Fogãozão montado, aquela fartura oi, como a e tudo gente mais. conhece. Como Tem a gente como gosta. conhecer, não. Delírio. E Deus escreve certo por linhas tortas, né? Um pouco antes da pandemia, eu tinha, em uma das reuniões que houve bastante debate, comentado lá no restaurante sobre mudança de comportamento de consumo, que antigamente o pessoal se gabava de falar assim, nossa, fui na churrascaria, comi pro almoço e pra janta, que beleza, e que hoje era o contrário, que hoje o bonito é você chegar, nossa, hoje eu almocei só uma saladinha, um negócio mais leve e tudo mais. E eu comecei a pesquisar e ir atrás para fazer simulações de implantação de pratos individuais, pratos à la carte, que saíam um pouco do que era A proposta do restaurante. de fartura, de tudo mais, mas de forma a colocar aquilo como uma opção Sim. e não como uma obrigação. E, como vocês perguntaram, recebi muita resistência. Mas você tá louco, quer mudar toda a história aqui do restaurante. E eu bati na tecla que não era isso. Mas com muita insistência, resiliência, eu falei assim, bom, você quer então, tenta fazer do jeito... Chamei uma consultoria especializada de São Paulo, a gente criou as receitas a 4, 6 mãos lá e testava. Eu gosto de cozinha também, mas voltava à noite para casa, né?
minha esposa e meus filhos era o pessoal da experiência, né? Eu que ia fazer as cobaias. Ó, Cobaias. Vamos testar aqui. e fomos testando, até que achamos que ajustamos ali um negócio e tal, e beleza. E aí, com pandemia, um negócio eu não podia servir o fogão, porque os alimentos ficavam expostos, mas tinha uma brecha na pandemia que você podia servir pratos individuais. Aí uma coisa veio com a outra. Bom, já estamos então com um negócio meio estruturado, caminhado. agora então vamos para isso, não tem outra saída. E o negócio começou a pegar, começou a tomar tração, começou a dar certo. Os clientes que já passavam aqui, procuravam um fogão, começou a vir vários elogios também de, nossa, o prato tá maravilhoso, adorei a ideia. Uma delícia. E agora eu posso passar, porque muitas vezes eles descem entre a descida e a subida, eles passam mais de uma vez na semana. Então desce na quinta, sobe no domingo, vamos dizer assim. Aí normalmente era o marido chegar, putz, você não sabe como foi bom vocês terem criado isso, porque minha esposa brigava muito se eu quisesse passar na ida e na volta, porque na ida eu já tinha comido aquele tanto, né? Um fogão inteiro. Ah, não, você vai comer tudo isso de novo? Aí agora, como você tem os pratos individuais, eu posso passar, eu como na ida, eu como na volta. Então aumentou o retorno, né? O pessoal tem voltado mais vezes por conta dessa opção. E foi uma mudança de paradigmas lá. Hoje, de segunda a quinta-feira, a gente funciona com os pratos à la carte. E sexta, sábado e domingo, daí a gente serve o buffet. Ainda assim, aos finais de semana, a gente também tem a opção do prato, porque tem gente que continua passando lá e que quer ter a opção. Ó, meu pai vai querer comer o buffet, eu vou querer comer. Perfeito. Então, é assim, os pratos são pratos típicos, continuam sendo... Não perdeu a essência do restaurante, né? Mas a gente precisou revisitar o modelo que a gente tinha feito para entender qual que era o comportamento de consumo naquele momento, além da pandemia, né? Para poder direcionar. Então, acho que é essa visão de mercado que você tem que estar muito atento. E, putz, tem casos diversos aí, né? Kodak, Xerox e tantos outros aí que a gente vê que falam, não, achavam que seriam eternos, não, minha tecnologia ninguém mexe, e o negócio se reinventa ali de novo, tem que estar... E aí a importância, né? Tá vendo como atento, novas gerações são importantes, né? Sim. E você teve, Bruno, alguma questão que você... Como o Oscar falou, acho que assim, toda mudança, ela gera um pouco de insegurança. E de todas as partes, não só da diretoria, eu acho que até dos próprios pessoal que tá com a gente no dia a dia ali, né? Os funcionários. Com certeza. Eles ficam nessa incerteza, mas vai mexer nisso pra quê, né? Se o negócio tá dando certo, ele vai mexer nisso pra quê? Ainda mais vocês que têm funcionários de anos, né? Que trabalhavam com os pais. Eu já faço isso há 20 anos, agora vai querer me ensinar como fazer. Vem esse menino aí, vem esse garoto aí. Fazer aqui, né? E tem mesmo, acho que é pelo menos assim, uns 5 pessoal nossos colaboradores ali, que são mais antigos mesmo, desde a época do meu avô. Tem de 30, tem de 20, tem de 15, assim. Então, assim, tem um pessoal que é bem da antiga. Só que eu acho que todo mundo ali percebeu, quando você consegue perceber que a mudança, peraí, vai ser bom para a empresa e que a empresa vai chegar em outro patamar, eu acho que o pessoal começa a entender que, peraí, vamos nessa direção porque tá dando certo. Então, assim, o que a gente fez, assim, praticamente de mudança, quando eu e meu irmão chegamos, foi praticamente sentar e estruturar. Estruturar de forma geral mesmo. Até a sede da empresa a gente mudou. Porque a gente falou assim, se a gente quer crescer e ser referência, a gente precisa estruturar desde a sede, os processos, visando tecnologia, visando tudo. Então vamos. Aí a gente sentou e começou a rabiscar. Em 2015 a gente inaugurou a nova sede. Então tem praticamente 10 anos que a gente está a gente mudou da Zona Sul para a Zona Norte de São José dos Campos. É uma área, a gente gosta muito do verde. Então, assim, ali pra gente é uma área gostosa, porque tem a área de preservação na frente, sabe? A vizinhança é muito gostosa. Então, pra gente foi uma estruturação que foi legal pra empresa, porque a gente pôde fazer tudo do zero. Desde do prédio, a parte do lavador, a parte da mecânica, a parte da funilaria, a parte do estoque. Então, assim, coisas que a gente já queria, mas a gente não conseguia fazer no modelo antigo, porque já era da época do meu avô. Então, assim, e já tinha ali, meu avô faleceu, ficou dividido para a família. Sabe quando você já fala assim, putz, não encaixa mais, não é meu, sabe assim? Então, assim, foi uma mudança que ali a gente já viu o potencial do crescimento da empresa. E depois a gente começou a mexer nos processos, porque aí a gente focou na parte de gestão, principalmente eu, na parte administrativa. Falei, se a gente também quer ser referência, tem que avançar para o cliente, que você vai para dentro da indústria, que hoje também é um dos nossos focos, ele quer tudo documentado. Ninguém quer dor de cabeça hoje. Quem quer dor de cabeça?
Então, assim, não tem... hoje a gente não tem problema. Lei trabalhista, nada. Porque eu falo, o que é certo, faz o que é certo. A convenção tá ali exigindo tal coisa. O vizinho não faz, o vizinho é problema dele. A gente vai fazer. Se tá ali pedindo pra fazer, faz. Então, assim, a gente começou a estruturar tudo isso. Qual que é o básico? Pega a convenção, tá atendendo tudo? Tá. Tá atendendo a lei? Tá. Então tá bom. Aí a gente começou a fazer procedimento. Começa a fazer procedimento. Começa a colocar isso em prática. Começa a desenhar tudo. E aí foi. Aos pouquinhos a gente foi moldando, sabe? A empresa nesse sentido. Não deixa de lado a tecnologia, por exemplo. Na época que eu cheguei na empresa... não se tinha muito controle das coisas. Principalmente na época do meu avô. Nossa senhora, eu levei um susto quando eu cheguei na empresa. Misericórdia. A minha mãe, eu tinha naquela época tinha as coisas antigas, né? Tinha um cofre antigo, grande. Aí eu falei, que tem dentro desse cofre aí? Aí ela falou, umas coisas antigas do seu avô. Eu falei, vamos abrir pra ver, né? Quando ela tirou uma caixa de... Caixa de Pandora. Tinha uma caixa de sapato. Aí eu falei, guardando sapato dentro do cofre, né, irmão? Que sapato é esse, Quando né? eu abri a caixa, rapaz, tava até o bico, assim, de cheque devolvido. Eu falei, mas que é isso? Voltava o cheque, seu avô falava pra não ir atrás receber não, porque se voltou é porque a pessoa não tem condição de pagar. Então, eu assustei, porque eu comecei a olhar os valores, eu falei, misericórdia. Olha o quanto ele deixou de receber. E não era... Gente, era muita coisa. Era muita coisa. Mas ele tinha isso com ele. Assim, depois que ele morreu, a gente começou a vender tanta coisa, sabe? Que ajudava não sei quem, que levou material pra não sei quem. Era dele, entendeu? Ele tinha muito isso. Então, o que a gente fez? Foi estruturando esses processos. Porque senão você ia continuar perdendo. Ia se perder aí. Você ia trabalhar e não ia ter entendeu? E aí fomos atualizando. O pagamento quando cheguei era tudo no dinheiro. Falei, meu Deus, né? Não trabalha mais com dinheiro. Aí a gente lá há 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. Então, assim, foi tudo uma estruturação. Sim. Eu tô praticamente há 12 anos na 12 empresa. anos. Então, assim, foi fazendo toda essa estruturação. E foi assim, não é da noite pro dia que você faz. Leva um tempo. Leva um tempo. Mas assim, o foco nosso é esse. É gestão do processo, principalmente. A parte de tecnologia. Não tinha RP. Então, assim, a gente começou com um simplesinho, porque assim, até patamar da empresa vai crescendo aos poucos, então no começo você vai estruturando tudo planilha Excel, chega um momento que você não dá conta, aí vamos pro RP, aí do RP a gente já mudou para outro maior hoje, então assim, aos poucos vai acontecendo, então você vai estruturando o processo, as coisas vão acontecendo, vai pensando na tecnologia, senão o mercado te engole mesmo, vai pensando na parte socioambiental, porque é muito importante, mas vocês mexem com terraplanagem, não tem, destruição, não é destruição. Dá para você fazer um trabalho hoje muito legal, sabe? Muito competente, bonito, que você vai conseguir preservar o meio ambiente, que você vai conseguir fazer o melhor. A gente faz, por que os outros não podem fazer? Então, assim, existe solução. O pessoal às vezes pensa, mas destrói tudo. Não, gente, não. O progresso chega, mas assim, você tem que saber fazer um negócio bem feito. Se você saber, o Oscar tá aqui, sabe disso, mexe com empreendimento. Tem a área de preservação, você tem que fazer, às vezes, compensação diária, você tem que fazer uma porrada de coisa para atender. Então, assim, de modo geral, você não está afetando, você está trazendo um progresso. E se você tiver uma cabeça boa, fazer de forma consciente, aquilo ali vai ser bom para todo mundo, para a comunidade em volta, sabe? Vai gerar economia. Ixi, tanto fatores que a gente vai pegar, às vezes, no empreendimento que você vai gerar ali, sabe? Então, assim, o pessoal às vezes tem que ter essa maturidade. Porque é muito fácil olhar e julgar, mas é destruir. Não é. Então, assim, às vezes a gente tem que ter até essa maturidade de mostrar, às vezes, essa parte do desenvolvimento. Mas, assim, de modo geral, acho que é isso. É isso. Não, e perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do futuro? Isso. E essa questão que o Bruno trouxe aqui, a gente até tinha uma pergunta para falar justamente sobre isso. Como que a tecnologia e a sustentabilidade se encaixam aí na estratégia de vocês de crescimento. O Bruno acabou de já colocar aqui pra gente. Então, já que a gente entrou nesse assunto, e lá com vocês, Oscar, como que como que essa tecnologia, a sustentabilidade, como que vocês encaixam no negócio de vocês para crescimento? Que hoje se cobra muito disso, né? Hoje acho que não é nem mais empresários. Diferencial competitivo. Tá no seu dia a dia, é regra. Tem que ocorrer assim. E se não for por legislação, vai acabar sendo por mercado. Confesso que até eu, há algum tempo atrás, começou a surgir isso de iniciativa verde, empresa sustentável. Eu sou mais do número, né? Assim como você, pelo jeito. Eu achava
Assim como ainda acho que naquela época tinha muita coisa que era balela, assim. Era mais pra Encher linguiça mesmo. pra Encher encher linguiça, parecer bonitinho na Isso. televisão, mas na prática não acontecia. Hoje eu tenho uma visão bem diferente, assim. Hoje que acho que faz parte da subsistência mesmo da empresa, Do do né? negócio, já pensar dentro disso. E tomando o gancho do que o Bruno começou falando, falou muito bem, e dessa vez abordando um pouco na parte de empreendimentos lá, né, que a gente Que atua. vocês atuam. O que é danoso para meio ambiente dentro da minha visão ou na forma de ocupação é a parte clandestina. Isso. É quando o município, o estado ou alguma coisa assim oferece tanta dificuldade ou tanta contrapartida da Isso. parte do empreendedor para que você execute um projeto que está feito. Nossa, é difícil, assim, se eu for tentar explicar, eu vou me alongar demais, mas eu posso garantir para qualquer um de vocês que as normas todas. técnicas para você conseguir aprovar um empreendimento, basicamente um loteamento, mas isso eu posso falar aí de prédio e tudo mais, dentro das restrições que tem de reserva legal, de área verde, de área institucional, de como vai ser executada aquela obra, e a fiscalização é tremenda. Muitas vezes você está executando a obra, suscita-se uma dúvida que pode ser que não tenha nada a ver. No momento da suscitação daquela dúvida, eles já Pede pra travar. param a sua obra, às vezes chega a ter uma placa, obra, embargada, e passa-se ali 2 meses, alguns Isso. dias, para você poder, com um corpo técnico, ir lá e mostrar por A mais B, olha, realmente não é. E quando você fizer isso, vão falar assim, tá bom, desculpa então, continua aí. Como se aquilo não tivesse influenciado nada. E o impacto, né, que isso causa, Um né? impacto gigantesco. Então, assim, podem ter certeza que dentro da parte de sustentabilidade, na parte de empreendimentos, nossa, 99% das empresas que eu conheço dentro desse ramo de atuação, Já está no DNA. já tá no DNA. Existem, lógico, casos Existe. excepcionais ali onde vão acontecer, mas como eu te falei, na maioria das vezes que eu já vi isso acontecer é quando essa ocupação começa a acontecer de forma clandestina ou que não houve um cuidado da parte de quem adquiriu em olhar lá, mas está tudo regularizado mesmo no cartório, essa incorporação está vigente, dentro da prefeitura tá lançada essa obra tal, e tudo mais. Então, essa primeira questão, como eu disse, faz parte do dia a dia da empresa e acho difícil qualquer empresa em qualquer ramo de atuação, se não tiver um mínimo de preocupação com essa parte de sustentabilidade, não tá prosperando nesses próximos anos aí. Eu não vejo como isso. Meio que lei de mercado, assim. As pessoas também já começam a ver, mas você tem energia solar, vai que tá muito em voga. E tal. Hoje as pessoas estão mais ligadas a isso, né? Até os próprios clientes, né? Ali na hora de comprar um imóvel, enfim. Então, E lá da analisa Comadre, isso da empresa, né? Como que essa empresa lida com o meio ambiente? Hoje até para a pessoa tomar contratar ou não a empresa. E lá na Fazenda Comadre, o meu entorno, vamos dizer, a moldura do meu quadro lá é exatamente isso. É exatamente isso. É a natureza. Eu tô dentro de uma fazenda, tem um lago a 100 metros ali para baixo. E assim, eu tenho plena certeza que a culinária lá é maravilhosa. Vou fazer minha propaganda. E mas faça que mesmo, não é só porque isso. Cristiano, porque o ambiente ali, a pessoa quer vir, quer sentar na varanda, quer desfrutar daquilo. Então, se eu não cuidar daquilo lá e olhar só, o negócio é só venda e tal, esquece o resto, não vai para frente. O meu entorno tem que estar valendo também. Muito bom. E agora falando um pouquinho para o futuro, né? A gente falou das raízes, falou do que vocês têm feito aí no dia a dia e qual que é a visão do futuro, né? Equilibrar toda essa tradição que vocês têm e a modernização, né? E dentro da cultura da empresa, como que é ter esse equilíbrio, né? E quais áreas e iniciativas vocês já têm priorizado e olhado futuro? A tradição, como a gente já conversou, é o alicerce. E a modernização é o que vai nos impulsionar. Então, assim, é um casamento, certo? E nesse casamento, a gente tem que ver, assim, o que a gente vai tirar de aproveito futuro. O que vai ser bom, entendeu? Aí, visando essa parte aqui, assim, do que fazer, a gente já tem um plano, até já começamos, a gente tem feito muito com a liderança. Então, assim, a gente tem focado muito com a liderança.
Eu falo que se a liderança nossa hoje estiver muito fortalecida, junto com a diretoria, parte cultural mesmo, né? Você ter bem definido a sua missão, a visão, os valores, o propósito da empresa, qual que é o propósito? Será que se eu perguntar ali todo mundo vai saber? Então, assim, hoje o que a gente tem feito? Alinhado muito a parte da liderança. Porque se a liderança estiver forte, o time todo está forte. Não que eu não esteja preocupado com, às vezes, o operador, o motorista. Não é isso. Mas se a liderança estiver forte, o motorista, o operador, o pedreiro, o servente, o ajuda, ele vai estar forte também. Então, hoje que a gente tem feito uma reestruturação nessa sentido da liderança. Mas não é simplesmente pegar e falar assim, não serve e manda embora. Não é isso. É justamente chegar e falar assim, o caminho é esse aqui, ó. A gente quer chegar lá. Exatamente. Você quer estar junto com a gente? E eu sou muito... A gente ela é muito franco, muito transparente. É olho no olho, igual a gente tá aqui. Ó, não é pra ser menino, não é pra ser moleque, é pra ser homem. Você quer? Eu quero. Então tá bom. Então vem aqui, vamos fazer assim, assim, assado. Quando a pessoa, você vê que fica... É porque ela não quer. Aí não tem o que fazer. Quando não quer, obrigado, Deus te abençoe. Agora, quando quer, investe. Tá junto. Ó, vamos... Aí você tem que... É uma trajetória. É capacitação, é estar próximo, sabe? É mostrar, você tá muito bem alinhado, você entendeu mesmo isso aqui. Eu falo, pessoal, brinco lá, desenha, gente, desenha. Porque tem gente que às vezes não tem a mesma facilidade de entender, isso é normal. Só que desenha, porque assim, tem que estar todo mundo entendendo o processo. Eu acho que o processo, ele é muito importante para nós hoje. Independente da atividade, o processo ele tem que estar muito bem desenhado. E outra coisa, onde você quer chegar? Para desenvolvimento. Então, assim, hoje a gente tem focado muito, no nosso segmento, de loteamento, que vai, às vezes, muito de encontro aí com o Oscar também com os empreendimentos. Né? É uma visão futura, uma visão que já é real, mas continua futura para nós, que é a parte de desenvolvimento, de empreendimento. Perfeito. Da RJ Vale mesmo. Então, assim, e a gente tem trabalhado isso. Como a gente já vem falado aqui, para não prolongar muito. Traçando o meio ambiente junto, traçando tecnologia e traçando toda essa parte de procedimentos e processos. E então, pessoas. Exatamente. E assim, eu falo lá na empresa que a gente só tem que preocupar com duas coisas, praticamente. Pessoas e equipamento. Porque é o que a gente faz. É o que a gente faz. Se as pessoas estão bem alinhadas e os equipamentos estão bem alinhados, que hoje a gente tem uma gestão de frota muito boa lá na empresa, muito boa mesmo, que eu até faço o convite para quem depois vai assistir, quiser conhecer a empresa, quiser ir lá tomar um café com a gente, ver como que funciona, fica o convite. Isso o Oscar mesmo, vai lá viu, também, gente? Oscar? Eu já aceitei o convite. Porque a gente gosta de mostrar os processos, sabe? A gente hoje, a gestão da frota nossa, ela é muito rica. Desde telemetria, desde aplicativo para você fazer checklist pessoal na obra, sabe? Fazer qualquer apontamento do equipamento. Então, isso, a gente está ligado, com a visão, como a gente falou aqui, tecnologia e visão futura. Ser referência. Já chegou aqui, então qual que é o próximo patamar? É tal, então vamos junto. Mas assim, hoje, se vocês me perguntar o que a empresa tem focado, eu falo abertamente para vocês que é a liderança. Isso aí, assim, quem tiver essa sacada de trazer a liderança e desenvolver a liderança, não tem erro, gente. Não tem erro. É sucesso mesmo. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Vocês lá, Oscar, o que vocês estão olhando para Cara, frente, super para o futuro? interessante, assim, você perguntando do futuro e dos desafios. A hora que você terminou a pergunta, assim, a primeira coisa que me veio na mente, mas de bate-pronto, sem nem pensar muito, são justamente as pessoas, né? A mão de obra, essa geração nova, assim, que a gente tem lá em Paribune, que tem que pegar no dia a dia. E conforme ele foi dando a resposta, falando, a gente está focando em desenvolver as lideranças, ou seja, o que eu fiquei pensando? Quem que já está aqui dentro que eu tenho que desenvolver tecnicamente, muitas vezes, porque assim, você já sabe que aquela pessoa tem o DNA do que você gosta no dia a dia ali, mas talvez falte alguma coisinha técnica ali, ou que você possa aprimorar, mas que já está dentro da sua realidade, então é muito mais fácil, eu acredito, desenvolver esse outro lado. Então, pegar essas lideranças que estão ali, que você já conhece e já sabe o jeito que trabalha. Desenvolver um pouco mais a parte que elas precisam para que eles sejam multiplicadores dentro dessa nova geração que está entrando, porque é um desafio para a gente mesmo também entender. Eles são muito imediatistas, aquela visão que a gente tinha de, nossa, eu quero crescer na minha carreira, ser promovido, ir para outro patamar e tal, até eu chegar nesse cargo, que para mim sempre foi uma coisa, né, de meritocracia e tal, que eu me senti orgulhoso com aquilo. Eu já me deparei com 2 ou 3 oportunidades lá de chamar uma pessoa e falar assim, olha, parabéns, você está fazendo um trabalho
excelente, eu tenho aqui uma oportunidade para você, sei lá, para um cargo de supervisor, enfim, ia ser um crescimento, aquilo lá ia ter também um aumento no salário, enfim, da pessoa, e a pessoa fala assim, nossa, eu agradeço mesmo, eu não quero muita responsabilidade e tal. E assim, no começo eu ficava chocado, tinha vontade de dar um sacode na pessoa, meu, não é possível, você tá maluco e tal. Mas eu já tive também coisa assim. Só que aí eu tô vendo que a frequência disso aí tá aumentando, e algumas circunstâncias, infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente não consegue mexer e acho que não vai conseguir. Então a gente vai ter que pensar num outro modelo de atração. Se não é mais o financeiro, se não é mais o cargo que está atraindo, o que faz o olho dessa pessoa brilhar para que eu possa trazer ela para o meu time e que ela faça aquilo com a vontade. Porque o compulsório, não interessa, aqui a gente não faz só o que a gente quer e tal, não sei o que. Pô, cansei de escutar isso e lá atrás pra mim fazia sentido. Hoje já não é assim, por mais que às vezes... Mas você não fica assustado? Lógico que eu fico também. Tem coisas que eu acho... Pô, desvirtuaram essa coisa do... Aqui, você não pode fazer só o que você gosta, né? Não é assim. Você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Lembra quando vinha aquela resposta jargão? Não, mas... eu queria você fazer tem que ser aquilo feliz. que eu gosto. Você tem que ser feliz. E aí algumas pessoas interpretavam tal. Eu tenho um amigão meu que gosta de aventura e tal. E durante muito tempo ele não deu certo nas escolhas que ele fazia. Um dia ele foi em casa. Tô aqui em São José, vamos conversar e tal. E aí ele me perguntou, mas... Eu falei, mas chefe, você começou uma faculdade, depois você parou, aí você tentou tal coisa. Mas não é o que eu gosto, né? Eu gosto de viagem, assim e tal. Daí você fala, cara, então você tem que entender que mesmo que se você fizer isso na sua vida, tem coisas chatas. Então você gosta de viagem, você vai ter uma burocracia para saber facilitar a questão de passagem e tudo mais. Então, só que as pessoas desvirtuam e entendem assim, não. Porque elas só querem o lado bom do negócio, né? Hoje em dia tá assim, e tá sendo um desafio mesmo, né? Pro futuro das empresas. Baita desafio. E eu acho que o jeito de compensar isso é o que você falou. Treinando lideranças. Acho importantíssimo dar autonomia, uma vez que está treinado, porque senão você continua concentrando todas as decisões. A pessoa fica engessada ali, não consegue... Ela fica insegura. Na hora que você precisa que ela tome uma decisão que pode ser muito boa para o seu negócio, ela vai deixar de tomar aquela decisão e você perde oportunidades grandes por conta daquilo. Então, são etapas aí, mas que eu acho que vão ser cruciais para que a gente consiga vencer essa parte da nova geração, de tudo mais. Ele falou sobre os equipamentos, tecnologia, porque vão ter trabalhos que não é nem... Você não vai mais encontrar pessoas para executar aqueles trabalhos. Então você tem que suprir aquilo com tecnologia e é essa visão. Tá ouvindo vocês aqui, eu fiquei refletindo, né? A gente tem falado e ouvido tanto tecnologia, tá aí a inteligência artificial, né? Um monte de coisa acontecendo. E por mais que a gente tenha tecnologia, ainda assim a gente precisa de pessoas. Sim. E pessoas é o maior desafio. Comprometidas, né? Em todos os campos, em todos os setores. Sim. Então, é isso, né? E uma coisa que o Oscar falou, né? E nem todo mundo é movido a dinheiro, a cargo. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que as empresas e as lideranças, elas precisam ter esse interesse genuíno pelas pessoas. O que brilha os teus olhos, né? Eu acho que quando, de repente, a empresa, a liderança ali consegue ver isso, consegue entender isso, ela consegue trazer as pessoas pro jogo. As pessoas compram um negócio, estamos juntos, né? Vamos fazer, vamos acontecer. Eu acho que eu compartilho dessa ideia. Uma vez perguntaram pro Abílio Diniz, né? Ele, durante uma entrevista, falaram assim, nossa, diga aí como é que é. Deve ser muito difícil, muito complexo. Cuidar de uma cadeia de empresas que você tem, da forma com que você cuida. Ainda mais que a gente vê que você vivencia o dia a dia. Até os últimos tempos o cara tava brigando com o grupo Cassino lá pelo contrato e tudo mais, tal. Aí formularam toda a pergunta, ele foi responder e falou, não é difícil não. Empresas são pessoas e processos. Isso. Você desenha o processo, acompanha as pessoas. Se não tá dando, você precisa saber qual dos dois botões você precisa apertar.
se você precisa falar com as pessoas e fazer elas cumprirem melhor os processos, ou se os seus processos podem ser adequados para que as pessoas... Uma vez que você fez isso e repetiu, o resto que vai vir é consequência. Olha, é muito bom. Muito bom. E caminhando para o final aqui, gente, uma última pergunta para vocês. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está vivendo agora esse processo de sucessão familiar, né, na empresa, qual que seria? A minha opinião, não sei se vai bater com a do Oscar, muita coisa bateu aí. Até agora Vocês estão bem alinhados, vocês estão bem alinhados. Eu tô achando que vocês É, conversaram antes. Conhecemos hein? hoje. É. Eu falaria conversem. Conversar. Pelo menos é o que a gente fez e tem feito na empresa. Porque a sucessão, eu acho que ela é muito mais assim, coração, né? Do que de parte técnica. A parte técnica ela é importante, gente. Não é que não seja importante. Você precisa ter um baseamento, senão você não faz o negócio acontecer. Mas a sucessão, de modo geral, ali, ela precisa ser muito conversada, muito alinhada, muito estruturada. Porque senão você vai perdendo, principalmente o que a gente já vem falando aqui hoje. Essa parte da tradição, a parte das raízes, a parte, sabe, do que foi colocado ali. Sabe, o propósito, o legado, você vai se perdendo. Isso, então assim, você tem que estar muito alinhado, muito alinhado. Então a mensagem que eu deixo é conversem, porque isso aí vai ser, o sucesso está aí, na conversa. Muito bom. E você, Oscar? Você concorda, Oscar? Corroboro plenamente com o que o Bruno falou, e juro, não é combinado nem nada disso, mas um canal de comunicação aberto na empresa, começando lá de cima, né, dos sócios, porque há divergências sim entre os sócios e tal, né? mas você tendo uma comunicação alinhada, uma vez que aquilo foi alinhado, por mais que não seja o que você ou que o outro lado estava defendendo plenamente, ó, então isso aqui, uma vez que aquilo foi decidido em reunião, passou a virar a verdade absoluta ali dentro daquela empresa, até que se diga o contrário. Eu acho que as pessoas têm que comprar a ideia e também saber na derrota, entre aspas, assim, ou se não saiu exatamente do jeito que ela quer, como você bem falou, a gente entende que isso é o melhor para a empresa nesse momento. Então, maravilha, a partir de agora eu tô vestindo essa camisa, é isso que eu vou divulgar para os 4 cantos, e quem me olhar vai saber que eu vou estar defendendo isso. Então, não acho perigosíssimo quando acontece assim, de ter uma tomada de decisão em um caminho, e um dos formadores de opinião que tá lá dentro, alguma coisa, deixar bem claro. Eu nunca quis que fosse desse jeito. Então, ó, tá aí, tá vendo o resultado. Porque aí você começa a proliferar essa ideia dentro de quem já não tava muito alinhado com isso. E quando isso envolve mudança, e ele falou ali um pouco atrás, a mudança gera insegurança em quem já tá ali dentro também. Pô, mas será que eu vou conseguir fazer direito se for dessa outra forma? Eu não sei mexer nesse sistema e tal. E tem alguém que desacredita, a chance daquilo lá dar errado é muito grande. Então, essa conversa, ela tem que começar lá em cima, na pirâmide, ela tem que sair e ir indo. E ela tem que chegar... cada etapa, até chegar lá embaixo. De forma clara, transparente. De forma clara, transparente, para isso é muito importante simplificar. Traz para a realidade de quem você está conversando. Porque... para mim justificar, mas a capacidade técnica deles, a formação que o pessoal tem. Não, aí tá errado, você tá invertendo os valores. Se é você que tá mais capacitado, você precisa saber como você vai provocar, vai comunicar e vai entrar na realidade daquela pessoa. Perfeito. Eu acho que, né, a gente brincou aqui que conversaram antes, mas no final do dia aqui da conversa, é isso que faz com que as duas empresas estejam onde estão hoje, né? Eu acho que assim, casou. Né? Casou. Fiquei muito feliz com isso. Muito bacana, né? Eu já tinha um pouco desse... A Kelly já trouxe esse feeling, ela falou ontem. Vai dar certo isso, né? Eu falei... Ela falou, Van, eles são... Porque os nossos convidados vieram através da Kelly, e ela falou, Van, eles têm uma sinergia igual, parecidas, até a história das empresas, e foi exatamente isso valores, que eu vi aqui. Família, eu falei, bom. não, vai ser bacana, vai ser bacana o bate-papo com eles. E é o que a gente acredita, né? É o que a gente... na assessoria aqui, falando um pouco do que a gente faz,
é o que a gente gosta de estar junto, sabe? Tem que bater, né? Dos dois lados tem que bater. Tem que bater. Então eu falo, gente, Muito legal saber as gostoso histórias. isso, é gostoso Obrigado, ouvir. É a obrigado parte mesmo. mais- Só E a gente agradecer. aprende muito, viu? A gente aprende muito nesses bate-papos, nas conversas, nos cafés, nas Parabéns. Eu também aprendi aqui, ó, com a Vanessa, com a Kelly, com o Oscar. Obrigado Não, aí é pelo muito convite. bom. Eu Imagina. também. E parabéns Só pra agradecer. vocês por todo esse legado, por vocês serem essa geração, História, pela né? história, uma nova geração assumindo o negócio da família e prosperando e trazendo inovações. Parabéns pra vocês. Foi um prazer Obrigado. receber vocês aqui. Gente, RJ Vale, empresa aí de terraplanagem. Não deixem de conhecer, eles são super portas abertas mesmo. Eu mesma já estive lá na empresa, visitando, conhecendo. Vou fazer a propaganda. Isso. O Instagram, pessoal, segue Por favor. RJ Vale SJC. RJ Vale. A gente vai deixar SJC. aqui também no YouTube descrição. o canal deles aqui, a rede social da Fazenda, da Oscar RJ e a Vale, Fazenda, da Comadre. sem comentários, faz parte da nossa infância aqui, como a gente já conversou antes, né? A Fazenda da Comadre. Quem desce pro litoral norte de São Paulo, passa na frente, eu tenho certeza aí. Se você não conhece, você precisa conhecer. Tem gostinho de fazenda mesmo, animais para as crianças, comida saborosa. E o café da manhã, então? Nossa. Não, já foi diversos passeios da minha turma, assim, tá? A gente, chamava a turma de amigos, final de semana. Domingo mesmo Vamos a gente teve lá tomando almoçar, café. ou tomar café na Fazenda da Comadre. delícia. É Eu muito fico especial. muito contente mesmo com essas lembranças, assim, né? Faço o convite para todos aí, além de agradecer o convite que vocês me fizeram. Deixo o convite aqui. Venham conhecer a Fazenda da Comadre, venham conhecer nossos empreendimentos. Sábado, domingo, feriado, o Café Colonial que ela mencionou é muito bom mesmo, vale a Muito pena. bom. É @Fazenda da Comadre, o Instagram, para quem quiser conhecer. E é isso, estamos lá esperando E fora a todos. Fazenda, né, Oscar? Tem os Os empreendimentos. empreendimentos. E fora isso, os empreendimentos também do nosso grupo, né? Estamos atuando bastante aí em Caraguatatuba. Em breve vamos ter novidades aí para vocês também. Preparem-se, é coisa muito boa, feita e planejada com muito carinho, com muito cuidado e que acho que vai agregar aí aquela cidade que a gente gosta tanto. Que bom. Gente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, gente. E a gente fica aqui com mais esse episódio. Não deixem de seguir o Café Mercado e Negócios. Acompanhe todos os episódios. Obrigada, pessoal. Se inscrevam no canal, siga a gente também lá na página do Instagram, Café Mercado e Negócios, e até o próximo. Obrigada. Obrigado. Obrigado.